Cumprimente seu irmão, diga para ele um tchauzinho assim, não podemos nos abraçar ainda, né? Que Deus abençoe esse culto, que seja uma bênção para você, que seja uma bênção para você. Os amigos de casa também, creio que a presença do Senhor já está na sua casa também, em nome de Jesus, amém? Os amigos da igreja podem se assentar agora em nome de Jesus. Muito obrigado. Vamos adentrar a palavra de hoje. Para que nós possamos adentrar esta palavra, eu queria fazer o seguinte com você, tá? Se o senhor quiser ficar num fundinho bem suave, eu gostaria, se o senhor puder, tá? Bem suave. Hoje nós aqui na igreja, quem está comigo agora, aqui hoje é quarta-feira. Algumas pessoas vão acompanhar pela TV Nova Conexão, tá? Vão acompanhar no nosso canal que temos transmitido o programa Hora da Graça. Alguém já assistiu o programa Hora da Graça na sua casa? É bênção? É ou não é? Nós estamos abençoando pessoas, são muitos os testemunhos. E hoje nós estamos, eu não sei se o meu amigo vai conseguir focar aqui legal, depois a gente faz isso, né? Mas você vai poder estar acompanhando com a gente nesse projeto que nós estamos clamando, a igreja de joelhos e a família que fica de pé, amém? Todos receberam o pedido? Todos receberam o pedido da família? Assim que o pastor terminar a parte da mensagem de hoje, nós vamos colocar os joelhos sobre estes pedidos e vamos clamar a Deus. Isso é um ato de fé, amém, gente? É um ato de fé, um ato de crer que quando clamamos unidos ali, o Senhor opera os seus milagres. Daqui a pouquinho então nós vamos orar. Você que está em casa, toda quarta-feira, todas as quartas-feiras, às 9, às 14 e às 19h30, na rua Guarani 1040, a Igreja Internacional da Graça de Deus está de portas abertas para receber você que quer orar pela tua família, que quer abençoar a sua casa. Assim como os irmãos que estão comigo agora, nós vamos clamar. E você na próxima quarta-feira venha participar conosco, ou você que está em qualquer cidade, em qualquer região que você não possa estar aqui, peça para mim que eu mando para você pelo WhatsApp esse pedido de oração, e nós vamos ali pelas mídias sociais nos falando e orando um pelo outro, amém, gente? Graças a Deus. Vamos fazer o seguinte, nós vamos dar início à mensagem de hoje no Salmo 75, no versículo de número 2, Salmos 75, versículo 2. Para quem não tem Bíblia aqui na igreja, aqui do lado tem um monitor que você pode acompanhar. Para quem está em casa, vai passar para você na sua tela, seja na TV, seja no YouTube, seja no Facebook. Eu até peço para você, quem nos assiste na TV, acesse o canal do pastor no YouTube, PR Jefferson Mendes, se inscreva. Nossos cultos diariamente são postados também no YouTube, nosso Instagram também, PR Jefferson Mendes. Você pode também estar acessando o Facebook, a qual nós temos colocado nossos cultos também, e ali também o programa A Hora da Graça, que você pode compartilhar quando você quiser, tá bom? Sem mais delongas, vamos à mensagem de hoje. Versículo de número 2 diz assim: quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Eu vou ler mais uma vez. Quando eu ocupar o lugar determinado, então julgarei retamente. Olhem para o pastor, por favor. O salmista deixa bem claro que dependendo da posição que eu estiver, eu não vou julgar de uma maneira certa. Dependendo de onde eu me colocar, dependendo de quais informações eu tenho para julgar alguma coisa, eu posso ser nécio, eu posso talvez agir de uma maneira errada. Por um exemplo, quem já ficou nervoso em casa? Hoje aqui é culto de família, eu quero falar de família. Quem já ficou nervoso em casa? Já ficou? Levanta a mão e balança assim, já ficou? Se você já ficou nervoso em casa, essa pergunta quase que 100% vai responder a mesma coisa, quer ver? Na hora que você estava nervoso ou nervosa, você falou alguma coisa que, se você não estivesse naquele dia difícil, se você não estivesse nervoso, irritado, irritada, você não falaria aquela palavra? Sim ou não, pastor? Se naquele momento eu estivesse em paz, eu não teria falado aquilo. E às vezes tem casamentos que vivem, como dizem ditos, né? Vivem a trancos e barrancos por um motivo.
porque às vezes nós vamos alimentando muito mais a nossa carne do que o nosso espírito. Porém, veja que o salmista declara exatamente isso: dependendo do lugar que você está, você vai agir de uma maneira errada. Agora, se você estiver no lugar certo, aí você vai conseguir então fazer algo correto segundo a vontade do Senhor. A Bíblia fala dos dons do Espírito Santo. Quem lembra, o ano passado, bem no comecinho do ano aqui na igreja, até na TV também eu transmiti para as pessoas os frutos do Espírito. Quem lembra que a gente passou, entregou uma árvorezinha, tinha ali, cada semana a gente dava um fruto, lembram disso? Chegou um momento que nós falamos do domínio próprio. Estão lembrados do domínio próprio? Esse domínio próprio é uma manifestação do Espírito Santo na minha vida. Entendemos nós que carnalmente nós não nos dominamos. Quem acha que isso é verdade? Carnalmente nós não nos dominamos. Porém, quando o Espírito Santo, ele tem espaço necessário dentro da minha vida, para que eu acate a vontade de Deus, então a partir do momento que ele tem esse espaço, que ele tem essa liberação no meio do meu coração, da minha postura diante do Espírito Santo, a partir daquele momento ele começa a me dominar. Quem, quando foi tomar uma atitude, o Espírito Santo falou para você: não é assim. Quem já teve esse momento assim, de você soltar aquela palavra, daí o Espírito Santo: olha, cuidado que isso vai te prejudicar. Já aconteceu contigo isso? De o Espírito Santo te avisar, te alertar você, e você falar assim, ó, melhor ficar quieto, melhor não falar, melhor deixar para conversar depois. Esse domínio próprio é uma maneira que o Espírito Santo, é uma forma que o Espírito Santo usa para não permitir a nossa carne dominar. E vamos falar bem a verdade, qual que é o ambiente que as pessoas mais te conhecem? É o trabalho, é a igreja, é o ambiente onde reúne os familiares, é no mercado onde você sempre passa, a sua vizinhança ou a sua família. Qual é o lugar que mais te conhecem? A sua família. Então nós temos que reconhecer o seguinte: tem um louvor, se não estou enganado, quem canta é o Regis Danese, se não estou enganado, ele canta mais ou menos assim: a minha família debaixo da graça. Você já ouviu esse louvor? Ele é um louvor bem cantado, bem no meio cristão. E ele tem um momento desse louvor que ele fala assim: lá em casa posso ser quem realmente sou, diferenças até poderão acontecer. Já ouviram esse louvor, né? Ou seja, dentro de casa, nós somos quem realmente nós somos de verdade. Perante quem? Perante Deus. Lá na sua casa, quando você explode, pastor, na igreja eu não explodo com ninguém, no trabalho eu me seguro, com o patrão eu me seguro, com a minha irmã eu me seguro, com o meu irmão que mora longe eu me seguro, mas quando se trata de dentro de casa, eu abro a boca e não estou nem aí quem está ouvindo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quando a gente está em um lugar que a gente determina algo que está fazendo com que outras pessoas sofram, sem nem mesmo eu saber o que está acontecendo, eu estou julgando de uma maneira errada. Então a Bíblia fala: quando eu estiver no lugar certo, quando eu me posicionar da maneira correta, aí então eu vou poder fazer aquilo que agrada a Deus. Quem entendeu até aqui, diga graças a Deus. Só faz um favor para mim, Luiz, baixa o teclado do salão, que tá voltando muito para mim, mas aqui tá legal. Só dos teclados, só do salão. Isso, obrigado. Vamos pensar o seguinte: dentro de casa, vamos pensar na base, a base de tudo que o Senhor fez. Olha para o pastor, esquece os irmãos lá, olha para o pastor. A base da família: Deus não fez homem e mulher e seus filhos? Deus não permitiu que eles tivessem seus filhos, sim ou não? Então a base de uma família, cada um tem uma posição. Um é o homem, o outro é a mulher, um é o marido, outro é a esposa, e os filhos que acatam as autoridades dos seus pais. Então, desde sempre existiu um tipo de hierarquia. Cada um tem que ser, vamos dizer assim, terá uma missão dentro da família.
Então, quando se fala em ocupar o lugar certo, por exemplo, eu como marido da minha esposa, da minha excelentíssima esposa que tanto ama, a irmã Daniele, eu sempre digo para ela: eu te amo. Mas não adianta, quando eu vejo os erros dela, eu querer tomar o lugar dela, porque o que ela tem que fazer, quem tem que fazer? Quem é casado levanta a mão assim, ó. Então agora vai ser até mais fácil, quase todos aqui são casados. Vamos pensar nesse princípio. Eu como homem, eu tenho que reconhecer, a Bíblia diz que o homem é o que da casa? É o cabeça. O homem tem que ser o cabeça, não aquele que trata com rigor, com dureza, mas é o homem que dá ali, que traz, vamos dizer assim, as regras da casa. Aquele que domina não com asperidade, com maldade, mas aquele que faz com que todos tenham paz ali. Digam amém por isso. Já a mulher, diz a Bíblia, que a mulher é o que, gente? Ajuda. Mais uma vez, o que a Bíblia ensina? A mulher é ajudadora. E quando se fala ajudadora ou auxiliadora, não significa que ela não tenha valor. Você já ouviu falar a questão da submissão? Já ouviu falar da submissão que a mulher tem que ter para com o marido, para com o homem? Ah, pastor, nos tempos de hoje não existe esse negócio de submissão. É porque as pessoas entendem errado essa missão. Submissão não é estar rendido tudo que o outro quer. Submissão é alguém que está submisso a alguém que recebeu a missão. O marido recebe a missão de governar a casa, de estar à frente dessa família, e essa missão é incumbida para ambos. Só que a mulher auxilia nessa missão dada para os dois. Quem entendeu, diga amém. Estou explicando minuciosamente para a gente chegar ao ponto de partida. Estamos só na introdução. Quando então cada um está no seu lugar, as coisas pelo menos pela base, para andar tudo de acordo conforme a vontade de Deus. Só que às vezes nós queremos inverter os papéis. Escute o que eu vou falar. Você já ouviu ou já falou mais ou menos assim? A culpa disso é sua. Você já ouviu isso? O marido dizendo: nossos filhos são assim por culpa sua. Ou o inverso, né? A esposa falando para o pai, para o marido: os nossos filhos são assim por culpa sua. Você já teve essas coisas? Já ouviu isso pelo menos? Quem já ouviu em casa? Não precisa ter vergonha não. Então agora nós vamos começar a entender a mensagem de hoje. Quando nós estamos ocupando o lugar certo, nós não fazemos coisas erradas. Quando estamos no lugar certo, não fazemos coisas erradas. Qual que é o meu papel? É julgar a minha esposa ou incentivá-la, ajudá-la? Qual que é o papel do homem? Ajudar a sua esposa, incentivá-la, direcioná-la. Qual que é o papel da esposa? Criticar, apontar o dedo? Sim ou não? Não, é a mesma coisa, unir-se. A Bíblia diz que os dois se unem, né? Eles chegam à união, e quando se unem, os dois formam uma só carne. Então não adianta querer culpar o outro, porque eu sempre digo assim, até nos atendimentos que eu faço a respeito de casais, algumas pessoas até acham que é errado, mas eu digo que essa é uma base bíblica. Meu irmão, minha mãe dizia assim: quando um não quer, conhecem esse ou não? Quando um não quer, dois não brigam. Se tem briga é porque em algum momento você também cedeu. Então dentro de um ambiente familiar, ambos têm problemas. Se a família está passando por um problema, ambos têm partes daquele problema. Estamos conseguindo entender? Se eu estou no lugar certo, agindo da maneira certa, eu não vou errar, e então minha consciência estará limpa. Uma vez o apóstolo Paulo disse para o Timóteo: Timóteo, aprenda uma coisa. Não vou abrir porque o tempo é curto, mas ele disse: aprenda a fazer a obra com uma consciência limpa. Quem já teve a consciência pesada? Já teve, pastor? É ruim? É ruim ou não é? Para você orar, como que você vai fazer para orar? Você vai orar, você vai buscar a Deus, mas você chega até a oração é travada, porque você sabe que aquilo que você está orando, a tua própria consciência está fazendo o que com você? Te condenando.
E aí você já não começa a orar mais por você, a sua família começa a ficar desprezada, não porque você não ama, mas é porque o teu erro te faz achar que não tem direito de você lutar por ela. Quem está conseguindo entender até aqui? Está legal aqui? Então a nossa consciência tem que estar limpa. O próprio apóstolo Paulo, ele disse isso: olha, enquanto você faz a obra de consciência limpa, de consciência pura, meu irmão, quando você está fazendo o que é certo, quando você está no lugar determinado, você não está agindo errado. Mas pastor, mesmo fazendo o certo, ainda tenho problemas. Só que você não tem consciência pesada para orar. Deus, eu sei que eu estou no teu caminho, eu sei que a minha família, a qual o Senhor me deu, é um projeto teu. Diga graças a Deus por isso. Agora você está lá, irmão, quem provocou a briga foi você, a discussão, ou a coisa, vamos falar bem a verdade, o problema na família começa hoje. Como que o problema vai começando? Às vezes são anos, 10, 15, 20, 30 anos de consequências, que faz com que as pessoas hoje não tenham amor um para com o outro. Marido não ama a esposa não ama o marido. Às vezes um casalzinho, meu irmão, já está até velhinho, já estão andando já velhinhos juntos, mas já fazem quase 20 anos que nem se olham mais no rosto. Moram dentro de uma mesma casa, mas não tem prazer de dizer: esse é o meu marido que Deus me deu, essa é a esposa que Deus me deu, esses são os filhos que Deus nos deu. E pesa na consciência da gente ou não pesa? Então não deixe o diabo te condenar mais. Eu não vou abrir, mas Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Se você está em Cristo, pastor, eu vim com esse tipo de condenação hoje mesmo, na oração você pode se limpar disso e voltar para casa feliz na presença de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então, o primeiro passo da mensagem de hoje é entender e saber qual é a minha posição, qual é o lugar que eu devo estar colocado, a minha posição de esposa, a minha posição de marido, como que eu devo me portar diante disso, na minha posição de pai, na minha posição de mãe, como que eu devo determinar, em que posição eu devo estar. Então, conseguir entender essa parte do Salmo 75:2, quando eu estou no lugar certo, eu tomo atitudes certas, eu julgo. O julgamento não é de você estar julgando alguém, mas você vai pensar de uma maneira diferente. Quem entendeu até aqui, diga amém. Pensando nisso aqui, vamos por favor lá em Juízes, capítulo 9, versículo de número 7. Essa parábola que nós vamos ler agora do Velho Testamento é contada pelo filho de Gideão. Quem lembra do Gideão, diga amém. Não lembram não? Gideão foi aquele homem que venceu uma batalha contra vários homens, milhares de homens, com 300 guerreiros. Deus deu para ele 32 mil, mas o Senhor permitiu que só 300 fosse para a batalha. Diga graças a Deus. E esse filho de Gideão, ele agora estava para assumir o reinado. Olha para o pastor, já que você achou, olha para o pastor. Quando o Gideão morreu, quem assumiria, quem estaria à frente do trabalho, dando sequência ao trabalho do pai Gideão, chamado Jerubaal. Quando a gente ler aqui agora Jerubaal, vocês sabem que Jerubaal é quem? Quem é? É o Gideão, é a mesma pessoa. Jerubaal e Gideão são a mesma pessoa. Porém, quando morreu Gideão, veio então o filho chamado Abimeleque, também filho de Gideão, que quis, meu irmão, tomar a posição daquele que exerceria a função do pai, receberia a herança, ele que chamava Jotão. Estou explicando para ficar mais claro quando a gente lê. Então o Abimeleque, ele matou todos os seus irmãos. Diga misericórdia, mas fala com fé, misericórdia. Misericórdia. Sabe o que é isso, irmãos? O nosso amigo Abimeleque, filho de Gideão, ele matou todos os seus irmãos para ter uma posição. E o pior de tudo não é isso. O pior é que todos aqui eles estavam em Siquém. Os siquemitas, eles estavam, meu irmão, favorecendo ao Abimeleque, que estava fazendo o que era errado, inclusive matou todos os irmãos. Você já viu complô de pessoas que fazem o mal, e aparentemente aquelas pessoas que estão praticando o mal parecem estar vencendo o bem?
Já viu ou não? Aquele motim, sabe, aquele ajuntamento do inferno, do diabo mesmo, coisa satânica. Já pensou o próprio irmão matar todos os seus irmãos para poder ser rei no lugar dos seus irmãos? Triste isso ou não? Quem já viu história dessas nos dias de hoje? Infelizmente ainda existe. Tem histórias do que os filhos querem que o pai morra para poder adquirir os benefícios que o pai deixou, de uma casa, de um terreno, de uma chácara, né? É triste essas coisas. Só que isso não é de hoje. Porém, veja que, olhando nesse sentido, o Jotão era aquele que assumiria, né, o filho também de Gideão, ele assumiria a posição de rei em Siquém. Porém, como o Abimeleque matou todos os irmãos dele, o Jotão fez o que, gente? Fugiu. O Jotão teve que fugir, porque senão ele também seria morto. Então, filhos de Gideão sobrou quem? Abimeleque, que matou todos os irmãos, e Jotão, que fez o que, gente? Fugiu para não morrer. Já ouviu aquela expressão assim, ó? Se correr, se pegar o bicho, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então melhor fazer o que? Eu vou correr, eu vou tentar uma alternativa. E quando ele sai, ele chega ali diante dos siquemitas, e ele ali no Monte Gerizim, agora começa aqui o entendimento agora, que ele começa a contar uma parábola. Você sabe que é uma parábola, né? Parábolas são histórias contadas parafraseando algo verdadeiro, amém? Vamos começar aqui então a história das árvores. Parece brincadeira, mas isso é muito sério. Versículo 7 diz assim: e dizendo a Jotão, foi este e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou e disse-lhes: ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Olha para o pastor, o Jotão ele teve que se retirar, e ele então chega-se aqui no Monte Gerizim, e diz a Bíblia que ele fala assim: olha gente, se vocês ouvirem o que eu vou falar, vocês vão entender qual é a vontade de Deus. Gente, para alguém falar isso, ela tem que estar com pura confiança que Deus está com ela, sim ou não? Como que você vai falar para um filho seu: Deus está comigo, e você não vai se perder no mundo? E está lá o filho rebelde: eu vou me perder sim, porque eu não quero nada com você. Aí a pessoa do lado: o meu Deus vai me livrar, porque Ele disse que vai me livrar. Agora, para você ter essa confiança, você tem que estar com quem? Por isso, nós até desde o início da mensagem, desde o começo do culto, nós cantávamos: eu te amo, Jesus. Porque se você não estiver perto de Jesus, você nunca estará perto de alcançar familiares seus. Você nunca poderá levá-los à presença de Deus, porque antes de que eles conheçam a Cristo, aqueles que ainda não o conhecem, você tem que ter confiança que Deus está com você. E se a sua consciência está pesada, você não vai conseguir. Quem entendeu, diga amém. Então o Jotão agora lhe diz: eu vou contar para vocês essa parábola, e vocês escutem sabendo que o que eu falo é Deus que manda falar para vocês. Diga graças a Deus. Versículo de número 8: foram uma vez as árvores a ungir um rei, para si um rei, e disseram para a oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Aqui é um ponto de interrogação. Olha para o pastor. Então nós vemos aqui a oliveira. O que a oliveira dá para a gente? Aqui é uma conversa das árvores, preste atenção, é uma parábola, é uma conversa entre as árvores. O que a oliveira dá? Quem já comeu já as chamadas azeitonas? Já ou não? Então o fruto da oliveira, ela vai dar para a gente o quê? A azeitona. Dela se tira o azeite, que é consagrado ao Senhor. Quando abençoamos este azeite, ele se torna um azeite santíssimo e sagrado, amém? Você crê na palavra? Lá em Levítico fala sobre isso. No Novo Testamento também, a Bíblia fala: quando tiver alguém doente no meio de vós, chame os pastores e presbíteros, que eles ungirão o doente com óleo santo, e consagrarão e orarão, e o doente
sarará. Diga graças a Deus. Então tinha importância assim, preste atenção que é uma guerra aqui entre as árvores. E chamaram então assim, vamos colocar a oliveira para ser o rei entre nós. O rei das árvores vai ser a oliveira. E a oliveira fala o quê? Eu vou deixar de dar o azeite que os homens gostam? Eu vou deixar de agradar a Deus com o azeite para ungir as pessoas? Entenda o que eu vou falar. Quando agora começo a falar das árvores, eu quero que você esteja no lugar das árvores a partir de agora. Entendeu? Quem é a oliveira? Diga, sou eu. E eu falo também que digo que também sou eu. A oliveira, a figueira e a videira somos nós. Não se esqueça da base da mensagem de hoje. Quando eu estou no lugar certo, eu faço o que é certo. A oliveira, meu irmão, ela podia reinar sobre as árvores? Sim ou não? Sim, só que ela olhou para quem? Para ela mesma. Às vezes nós somos cristãos que queremos a nossa família na presença de Deus, mas nem nós mesmos temos nos colocado diante de Deus. Estamos preguiçosos, estamos desanimados, estamos tristes, estamos sem fé em nosso coração. E aí então nós olhamos para quem? Para nós. Não vou para a igreja hoje, não vou orar hoje, não vou ler a Bíblia hoje, não vou clamar, não vou me aproximar do meu Deus hoje. Alguém já ficou uma semana sem orar? Sinceridade, pastor, eu já fiquei uma semana sem orar, já fiquei uma semana sem participar. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, às vezes a gente tem algum contratempo, algumas missões nos são dadas. Às vezes o pastor não consegue fazer o culto, vem o pessoal que colabora aqui, ajuda a gente, obreiros, pessoas que ajudam a gente com as pregações, homens de Deus, pessoas de Deus que ajudam aqui no trabalho. Irmãos, se eu fico um dia sem aparecer num culto aqui, eu já me sinto o maior pecador. Meu Deus, eu tinha que estar na igreja. Em outros tempos, às vezes, meu irmão, era um prazer para você estar orando, era um prazer para você reinar. Ou seja, na minha casa, meu marido não busca, mas eu estou buscando, eu estou reinando, eu estou buscando ao Pai, eu estou fazendo a minha parte, estou clamando, não estou jogando na cara de ninguém, eu estou fazendo o que Deus quer, eu estou clamando, eu estou reinando na presença do meu Deus. Diga amém. Amém. Só que a gente começa a fazer o que? A gente começa a se afastar, a gente começa a desanimar, a gente vai permitindo certas coisas entrar no nosso coração, que fazem a gente estar julgando de uma maneira errada. E quando começamos a julgar de uma maneira errada, nós automaticamente, isso você não precisa nem querer fazer, automaticamente você vai se afastando de Deus, porque a Bíblia diz no Salmo que um abismo chama outro abismo. Você se afasta hoje, amanhã você se afasta mais, daqui a pouco você que buscava por alguém, nem por você busca mais. Então essa videira diz, eu vou deixar tudo que eu tenho, eu não vou fazer isso não, vê se vocês encontram outro para ficar no meu lugar. Versículo de número 10. Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse, leia comigo por favor, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Pergunto mais uma vez, agora você vê a figueira, na Bíblia você vê várias vezes a figueira sendo tratada na Bíblia. Alguém já viu isso? Já viu na Bíblia? Em muitos momentos, até o próprio Senhor já usou dessa mensagem sobre a figueira, de buscar frutos na figueira. Porém uma coisa vale muito dizer, olha para o pastor, foca aqui, não dê atenção para nada além da mensagem. Quando a figueira é chamada, o que a figueira faz? Não vou deixar meus figos doces que alimentam os homens, eu não vou deixar minha doçura. Só uma perguntinha para você, você acha que essas árvores estão um pouquinho orgulhosas? Sim ou não? Vamos falar a verdade, nós muitas vezes não somos orgulhosos. Quem já se sentiu orgulhoso alguma vez? Pastor, eu às vezes me sinto orgulhoso. Só que a gente não fala para ninguém, porque a gente não quer mostrar para ninguém que a gente é orgulhoso, não é verdade? A gente não quer demonstrar, a gente não quer mostrar que está errado. Porém a Bíblia fala, irmãos, isso está bem claro aqui. Eles, tanto a videira, tanto a figueira como a oliveira, já fizeram o quê? Isso aqui não é para mim. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você tem uma capacidade para fazer algo e você não o faz, alguém vai querer fazer. Vou ler esse próximo versículo e você vai entender. Versículo de número 13.
Porém, a videira lhes... 12, desculpe. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. E porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores. Para aqui que agora a gente vai findar essa primeira parte. O que acontece? Passaram 3 árvores, né? Entenda que é uma maneira de nós nos colocarmos no lugar dessa árvore. Lembra que eu disse que nós temos que estar no lugar certo? Essas 3 árvores negaram a eficácia que elas poderiam dar ajudando, poderiam estar ocupando esse lugar e ajudar para que todos estivessem bem, diga amém por isso. Porém, elas não quiseram. Quando a mãe não faz papel de mãe, o pai muitas vezes faz papel de pai e mãe. Na verdade é mais ao contrário, né? Quando a gente vê às vezes o pai não faz papel de pai, a mãe faz o quê? Papel de pai e mãe. É verdade ou não é? Aí eu pergunto para você, o que Deus pediu para a gente fazer? Fazer o que me é deter, não queira ser pai, viu mãe? Amém? Não escutei, amém? Mãe, não queira ser pai, porque você foi chamada para ser mãe. Agora ao contrário, pai, não queira ser a mãe, porque a mãe é a mãe e você é o pai. E agora eu vou falar de uma coisa que muitas vezes tem acontecido, a inversão de valores. Hoje os filhos querem dominar os pais, não os pais que têm domínio pelos seus filhos. Quem acha que isso é uma verdade? Ou seja, as pessoas estão agindo de uma forma errada. Não é os pais que têm domínio sobre os filhos? Sim ou não? Sim. Porém, os filhos querem dominar. Então coloque no seu coração o que eu vou falar agora. Enquanto nós não estivermos cada um no lugar certo, nós não faremos e nem viveremos a vontade de Deus. Nós não reinaremos da forma que Deus quer. Quem está conseguindo entender até aqui? Amém? Porque eles 3 negaram. Quando a senhora nega, por exemplo, vamos fazer o seguinte: na casa tem alguém que cobre as finanças. Vamos pensar o seguinte: tem alguém que, pastor, lá em casa quem organiza as finanças e os pagamentos sou eu. Tem alguém que faz isso aqui? Olha só, praticamente quase todas as irmãs, só o irmão que organiza lá. A irmã que organiza. Então foi combinado dentro de casa que quem paga as contas é a irmã, certo? Ou o irmão, independente. Vamos pensar o seguinte: aí, por exemplo, a irmã está lá organizando as contas e esse mês está bem justinho. Preste atenção. Aí o teu marido chega e fala assim: ó, me dá 100 reais aí, porque eu acabei de comprar um negócio na quitanda ali, eu tenho que ir lá pagar. Aí você vai falar assim: não, mas não dá para pagar, porque o nosso dinheiro já está curtinho, nós vamos ter que passar com o que tem. O que vai acontecer ali? Vai ter o quê? Atrito. Por quê? Porque não teve uma conversa, porque aquele que organiza as coisas, é ele que tem que dominar aquilo. E não adianta, e vai ter o quê? Aquela briga vai gerar o quê? Uma confusão. Estou dando um caso bem simples, pode ser coisa muito maior. Por exemplo, o pai dá uma ordem: olha, vai ser assim, assim, assim que os filhos vão fazer. Aí a mãe vem e faz o quê? Não vai fazer isso com os meninos não. Isso não pode fazer com eles, tadinho deles. E aí fica aquele negócio. Quem já viu falar de cachorro de 2 donos? Já ouviu falar de cachorro de 2 donos? Vamos dizer que eu e o Robson, está aqui no altar comigo, né? Eu e o Robson, nós dividimos de asmeia, né? Nós temos asmeia, um cachorro que nós 2 gostamos. E ele tá, vamos dizer que ele estivesse aqui no pátio da igreja. E aí eu acredito que sempre ele alimenta esse cachorro. E ele acredita confiadamente que sempre eu faço o quê? Ou seja, o amor nosso é para com o animal. Só que a responsabilidade dividida não dá certo. Essa responsabilidade, quem vai cuidar? Quem vai tratar? Quem vai fazer isso? Porque daí a gente chega um dia, vai chegar nós 2 diante do cachorrinho. Morreu o cachorro, Robson. Que você não tratou do cachorro? E ele vai fazer o quê? E você não tratou? Você está conseguindo entender? Então nós temos que entender: existem lugares determinados para cada um de nós. E se nós não ocupamos esse lugar, nós queremos fazer o quê, gente? Preste atenção. Nós vamos querer tirar das nossas costas o erro para colocar nas costas do outro. Quem entendeu, diga amém. Desliga o ar para mim, Luiz.
Então nós temos que ter, a irmã vai lá, a gente tem que ter essa percepção, senão a gente congela os irmãos aqui, né? né? Então a gente tem que ter esse coração, gente, de ter a percepção de que o Senhor Deus, Ele tem um lugar preparado para mim, mas se eu não quiser estar nesse lugar, Deus não vai poder agir através de quem? Então se eu quero levar minha família para a presença de Deus, eu tenho que estar fazendo o que é certo. Aí está o irmão, a irmã, que ao invés de levar a pessoa para a presença de Deus, aí as pessoas estão lá brigando, xingando, aí a pessoa fala, eu vou fazer o que na igreja que essa pessoa vai? Eu vou fazer o que lá, se essa pessoa chega mais perturbada do que eu, que estou aqui, que nunca fui para a igreja? E pior que tem uns que é pior ainda, né? Que ainda zomba, eu tomo minhas cachaças, fumo meu cigarro, e sou melhor que essa pessoa que vive dentro da igreja, chega da igreja xingando todo mundo. Quem está entendendo, diga amém. Você está conseguindo entender isso? Então quando você não se coloca na sua posição, você vai querer, quando o problema surgir, quando explodir a bomba, porque a criancinha de colo é bonitinha, mas ela vai crescer, e se ambos não souberem quais posições exercerem, preste atenção que eu vou falar. Dentro de uma casa, onde o pai manda uma coisa e a mãe fala outra, os filhos vão crescer e se tornar uma pessoa que você não quer. E depois não adianta chorar, é só misericórdia de Deus para transformar aquela família. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que eles então, todos os três negaram se tornar, ou seja, se colocar na posição de alguém que faria alguma coisa. A Bíblia diz para nós, em 1 de Timóteo, deixa marcado que eu vou voltar, primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Agora eu pergunto para você, vamos analisar duas coisas nesse versículo. Quando ele fala, mas se alguém não tem cuidado dos seus, quem que são os seus? Por exemplo, agora, nós não somos aqui na igreja, vocês são os meus. Nessa equipe, nessas pessoas que me reúnem aqui, eu oro por você e você ora por mim. Ou você chega aqui querendo que eu sofra e eu querendo que você sofra. Ou seja, eu tenho que orar por todas as pessoas do meu convívio, diga amém. Eu tenho que orar por todos, pelos irmãos da igreja, pelo pastor, pelos vizinhos, aquelas pessoas do seu trabalho, diga amém por isso, orar por elas. Só que o Senhor disse, principalmente, ore por todos, mas principalmente para aqueles que fazem parte da tua família. Quem que é a família? Avó, o vô, o tio, o tataravô. Quem que é a tua família? Marido, mulher e filhos. Os que estão em casa. Os filhos casaram, tornaram-se familiares. Desculpa o que eu vou falar. Tem casal de às vezes idosos já, irmão, 20, 30 anos de casado, que estão brigando em casa por causa do filho que está tendo problema lá do outro lado. O filho já formou a família dele. Você tem que orar por ele, diga amém. Mas vocês não devem ter atritos em casa por causa deles. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Por isso que a gente tem que ter esse coração voltado a estar no lugar certo. Se nós não estamos no lugar certo, nós começamos a julgar de uma maneira errada. E aí então, depois de tudo acontecido, depois da lástima chegar na minha vida, depois que o pior acontece, a gente quer fazer o quê? Eu falei para você, eu te disse, mas não se esqueça que você também não ocupou o lugar que você tinha que ocupar. E aí você também, além da brecha que o outro dava, você também ajudou. Quem está entendendo? Agora, para a gente fechar, voltamos lá para a gente poder fazer oração. Juízes, capítulo 9, agora no versículo de número 15. Quando você não faz o bem, quando você não quer operar fazendo o bem, o que domina a gente? Existe o bem e o mal. Se eu não agir fazendo o bem, como que eu vou agir? Fazendo o mal. Não existe meio termo, fazer um pouquinho bom, um pouquinho mal. Ou você faz o que é certo, ou você faz o que é errado. Ou você age fazendo bem, ou você age fazendo... Preste atenção, versículo 15. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós... Olha que armadilha do inferno, gente. Vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O espinheiro tem sombra? O espinheiro tem sombra para dar? Não tem.
As coisas malignas são promessas enviadas do inferno, as quais nunca vão ter efeito. Aí eu pergunto para você, se o pai e a mãe não ensinam o filho, o traficante ensina? Sim ou não? Se o pai e a mãe não ensinam o filho a andar na presença de Deus, você acha que o malfeitor, o amigo, vai ensinar o caminho errado? Sim ou não? Claro que vai. Se o pai não ocupa o lugar certo de pai, de abraçar o filho, pastor, é que a nossa vida foi sempre difícil. Dar um abraço no filho não mata ninguém não, irmão. Dizer eu te amo machuca alguém? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Olha para o teu irmão. Eu vou olhar para o irmão que está mais perto de mim aqui, e você olha para a pessoa mais perto de você. Se você está sozinho, você olha para trás ou para o lado, de verdade, com respeito. Você que está em casa, a mesma coisa. Você está sozinho, olha para o Espírito Santo e diga para ela assim, ó: eu te amo. Eu te amo. Vamos falar a verdade. Falar assim é fácil, mas às vezes olhar para alguém da tua casa é tão difícil dizer eu. Vamos de novo agora, olha para outra pessoa, porque parece pesado, né? Olha para mim, eu te amo. E quando falamos isso, parece tão gostoso falar isso, mas falamos isso tão pouco. É uma palavra que alimenta corações, verdade ou mentira? Quem fica feliz quando escuta eu te amo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse amor, não é amor entre o homem e a mulher. Esse também tem que ser. Se o marido não fala que ama a esposa, pode ter certeza que, vamos falar a verdade, se o marido não cuida da esposa, quem já ouviu falar do Ricardo? Eu vou falar de novo. Quem já viu falar do Ricardo? Chamado Ricardão. Se o marido não cuida, tem alguém querendo cuidar. Ah, pastor, que pesado isso. É mentira? Mas também tem o lado da esposa. A esposa não valoriza o homem, vai ter também, sei lá, deixa eu pensar um nome aqui. A Dona Maria, sei lá quem. Ah, mas vai ter alguém. O marido que você despreza, tem uma irmã doidinha para você largar ele, para ela pegar. Você tem a mulher que você despreza, a esposa que você despreza. Tem um homem dizendo, puxa vida, essa mulher trabalhadeira podia ser minha esposa. Tem muitas pessoas que falam, meus pais, desculpe a palavra que eu vou usar, porque é uma palavra, né, chula. Meus pais são chatos. Tem gente que queria ter um pai. Tem gente que queria ter uma mãe. Ainda que fossem, né, meio ranzinhas, pegassem no pé, mas queria ter um pai e uma mãe. Então valoriza o que você tem. Ocupa o lugar que Deus mandou você ocupar. Não despreze aquilo que Deus disse que você tem que ser. Não jogue fora tudo que Deus proporcionou para você. O Jotão, ele disse claramente aqui, gente, se vocês quiserem ouvir o meu irmão Abimeleque, podem ouvir eles, mas o fogo vai consumir vocês. Você entendeu essa história que ele contou uma parábola mostrando? Porque o Jotão, ele estava dizendo, o Abimeleque matou todo mundo para reinar. Vocês acham que ele não vai matar vocês também quando tiver a oportunidade? É isso que ele está dizendo. Então eu pergunto para vocês, amados, se nós não estivermos na posição certa, se nós não estivermos no lugar determinado por Deus, nós vamos viver brigando, nós nunca vamos encontrar paz. Gente, fala a verdade, é fácil chegar em casa e encontrar tudo o contrário ao que você ouve na igreja? É fácil chegar em casa e ver tudo ao contrário do que você escuta na palavra? Não é fácil, porém, meu irmão, a fé que está abrigada dentro do seu coração, aquilo que Jesus falou para você, como diz a palavra, Ele é fiel e justo para cumprir o que Ele prometeu. Agora, se você não crê, se você não acredita no poder que há no nome de Jesus, que o mesmo Senhor que um dia colocou você reinando como um homem de Deus, como uma mulher de Deus na sua casa, você não poderá salvar também, ajudar a sua família a receber a salvação. Tem problemas em casa? Pastor, eu tenho. Então agora eu vou fazer o que, gente? Eu vou aprender a estar no lugar certo.
Aprenda a estar no lugar certo, porque se você não estiver no lugar certo, você vai agir de maneira, e agindo de maneira errada, Deus abençoa? Não. Por que Deus não abençoa? Porque você tem que estar onde Ele quer. Lugar de marido é com a esposa, lugar de esposa é com o marido. Não existe esse negócio de esposa e marido e marido. Você entendeu o que dizer, né? Não existe isso. Ah, pastor, eu esses dias escutei uma coisa, né, irmão? Eu não gosto de entrar nessas polêmicas, porque as pessoas podem até ter represárias com a gente, né? Mas assim, ó, eu só vou acreditar que o que essas pessoas estão querendo colocar na cabeça das crianças é verdade o dia que trancar 2 homens dentro de uma sala, ou 2 mulheres, e ali gerar um fruto. Triste isso, né? As pessoas querem mudar o que, gente? O que é determinado por quem? Deus determinou certas coisas que não tem volta, porém a gente quer mudar. Mulher, seja submissa a seu marido. Mas pastor, ele é difícil de lidar. Deus deu uma missão para você, cumpra ela. Pastor, a minha missão é ser o marido, mas eu não aguento mais essa mulher. Lembra da Bíblia que diz que duro é para o homem viver com uma mulher rixosa? Quem já leu isso na Bíblia? A gente pega no pé dos irmãos, né? Mas tem umas irmãs que precisam ouvir também. E isso eu digo não da boca do pastor, mas a Bíblia fala, irmão, viver com uma pessoa rixosa. Sabe aquela pessoa que nada tá bom? Por isso, meu irmão, ocupa o lugar que Deus te deu. Qual lugar você vai querer ocupar? O lugar de clamar pela família e confiar na palavra, ou o lugar de bater de frente com todo mundo e nunca resolver nada? Porque as coisas sempre vão piorar cada vez mais. Quem entendeu, diga graças a Deus. Eu tinha mais um tanto da mensagem aqui, mas não poderei fazer isso, porque o meu tempo esgotou. Porém, guarde essa palavra no teu coração. Se você não estiver no lugar certo, se você não reinar, se você não ocupar o lugar que Deus te deu, alguém vai reinar no teu lugar. E eu digo para você, sabe quem vai querer reinar? Sabe quem quer reinar todo dia na tua casa? Fala bem alto aí, Satanás. Se você não faz a sua parte, o Satanás vai usar essa parte que você poderia usar para o bem, para fazer o mal contra você. Quem entendeu, diga amém. Se você está com o seu pedido aqui na igreja, quem está em casa vai se ajoelhar também em casa. Nós vamos nos ajoelhar agora, tá? Pegue o seu pedido, você que está aqui comigo. Eu vou colocar aqui meus joelhos sobre esses pedidos e vamos orar a Deus agora em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, por esta causa eu me coloco de joelho, a causa da família, pela causa, ó Deus, daquele casal, ó Deus, que está lutando, aquele marido, aquela esposa que lutam em favor dos filhos que estão em rebeldia. Por esta causa eu me coloco de joelhos, ó Deus, para que o casamento frio, que meu Deus, o marido para um lado, a esposa para o outro, possam aquecer e voltar a unir-se, para que, meu Deus, aquela frieza entre os pais e os filhos sejam quebradas. Eu me coloco de joelhos e falo e recito o nome de meus familiares. A partir desse momento, apresente a Deus o nome de cada um da sua família. Eu apresento os meus, você apresenta os seus, e depois juntamente nós oramos juntos. Pai, eu abençoo, meu Deus, a minha esposa Daniele. Eu abençoo, meu Deus, a minha filha primogênita Fernanda, a Beatriz. Eu apresento o Isaac, apresento os meus pais, a Maria, o Mauri. Apresento, meu Deus, também a minha madrasta, a Eliane. Apresento os meus irmãos, o Anderson, a Milena. Eu apresento, ó Deus, os meus tios. Apresento, meu Deus, ao Senhor em cada um deles. Meu Deus, faltaria, meu Deus, até tempo para recitar o nome de cada um deles. Mas eu peço, Pai, alcance os meus primos de primeiro e segundo, terceiro e até mesmo de quarto grau. Meu Deus, alcance os meus tios avós, a minha avó. Alcança cada um deles, ó Deus. Alcança, meu Deus, em nome de Jesus, os meus tios, as minhas tias, cunhados, sogra, sogro. Alcança toda a parentela, ó Pai, para que todos conheçam quem é o Senhor, para que todos saibam o grande Senhor que nós servimos, para que eles se rendam aos seus pés, segundo a tua palavra que diz que não há boca que não confesse que o Senhor é Deus.
e não há língua que não confesse, não há joelho que não se dobre diante da tua presença, que todos se rendam diante de ti. Pai, agora nós oramos uns pelos outros. Abençoa, meu Deus, essa senhora que luta todos os dias, porque vê seu marido entrando, meu Pai, alcoolizado, muitas vezes, ó Deus, jogado, meu Deus, como um animal. Meu Deus, meu Pai, essa mãe, esse pai que choram todos os dias por verem os seus filhos, ó Deus, perdidos na droga, perdidos, ó Deus, num mundo, meu Pai, de perdição, de um ensinamento que foi dado dizendo que ele gosta de homem, o homem que gosta de outro homem, desta jovem que gosta de outra mulher. Meu Deus, quebra estes males, essas investidas de Satanás, para que todos sejam alcançados. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço, abençoe todas essas pessoas de casa agora, em nome de Jesus, que ficam na bênção de Deus.